Confiamos na tua presença, ó Deus maravilhoso. Diga de novo, diga de todo o seu coração, com a sua voz. Maravilhoso, Deus de maravilhas, igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas, tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar, e do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu creio que nesta noite o Senhor está aqui para me abençoar. Creio na tua graça, creio na tua presença, no teu Espírito Santo enchendo a minha vida. Creio em nome de Jesus na minha salvação. Então aplaudo o Senhor com toda a fé, de todo o coração. Glória a Deus. Amém, irmãos, boa noite. Senta um pouquinho, seja bem-vindo à casa de Deus. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. Aliás, a última desse ano, né? Pastor, depois não tem mais nenhuma. Não, essa é a última Santa Ceia do ano. E é um dia, né? Um momento de consagração. Eu tenho falado que nós estamos nos preparando para começar um ano abençoado. Geralmente chega essa época do ano, irmão, a gente faz muitos votos, né? Fazemos propósitos, por exemplo. A pessoa fala: não, ano que vem eu vou, sei lá, estou dando um exemplo aí. O ano que vem eu vou emagrecer, eu vou perder peso. Não, mas não espera o ano que vem. Se esperar chegar no dia 1º de janeiro, você não faz. Tem que começar hoje. Já passar o zíper lá, falar: não, a partir de hoje eu vou cumprir o meu propósito. Verdade. A mesma coisa com as coisas de Deus. Comece hoje a sua preparação. É um ano que pode ser um ano abençoado, pode ser igual aos outros, pode ser até pior. Que é isso, pastor? Como assim? Quando é que ele será pior? Vamos começar de trás para frente. Quando nós recebemos a instrução de Deus e não praticamos, vai ser pior do que os outros anos. Pode ser um ano igual aos outros. Se nós fizermos as mesmas coisas que nós estamos fazendo, vai ser tudo igual. Agora, quando ele será melhor? Quando nós decidimos agir debaixo da direção de Deus, da instrução de Deus, nós venceremos em nome de Jesus. Nosso projeto de vida desse ano é o ano da retomada, né? É o ano de você se erguer, reaver aquilo que é seu, e Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Você crê que Ele pode fazer isso? Então vamos começar a nos preparar hoje pela mensagem, depois participando da Santa Ceia. Abra sua Bíblia, por favor, Salmo 27, vamos ler o versículo 4 em diante. Salmos, capítulo 27, versículo número 4. Vamos ler de novo o versículo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Davi fez um pedido a Deus, irmão, e ele tinha aqui também um propósito, que tinha uma consequência na vida dele. E não foi um pedido qualquer que o Davi fez a Deus, não, irmão. Isso aqui mostra como é que era o coração do salmista, e explica para nós, e mostra para nós, o porquê o Davi foi vencedor, foi bem sucedido em todas as batalhas que ele travava. Davi nunca perdeu uma batalha. Se você lê a história dele, ele foi vencedor em todas as lutas que ele travou. Desde antes de ele tornar-se rei, ele foi um vitorioso. O Davi enfrentou o leão e o urso, ele contou, e venceu o leão e o urso. E enfrentou o Golias, o gigante, venceu o Golias, e todos os exércitos inimigos, todo mundo que levantou-se contra ele, o Davi venceu. E é interessante, se você já assistiu esses filmes de época, você vê que eram lutas terríveis, né? Na espada, na lança, flecha e tudo mais. O pessoal saía machucado, mutilado. O Davi nunca perdeu um pedaço da orelha, nunca perdeu um dedo, nunca se registrou na Bíblia que o Davi tenha sido ferido numa batalha. Por que isso aqui aconteceu? Por que Deus guardava o Davi, irmão? Ah, pastor, porque ele era especial. Nós estamos mostrando o coração dele para nós. Qual era o desejo do Davi, irmão? Ele queria que Deus permitisse, que Deus o ajudasse, irmão, a morar na casa de Deus, a se estabelecer na casa dele, todos os dias da vida dele. Irmão, nós precisamos de entender isso aqui
e fazer o mesmo pedido a Deus. Mas não foi só um pedido que ele fez. Ele disse que ele buscaria até que ele pudesse encontrar. E temos de fazer a mesma coisa. Não é um pedido que se faz a Deus e depois cai no esquecimento. Isso é um pedido que nós fazemos e buscamos de Deus até nós encontrarmos. Até chegarmos a estar estabelecidos na presença de Deus. O que significa morar na casa de Deus? Não quer dizer que o Davi ia transferir a residência dele para dentro do templo, né? Ele morava no palácio, agora não mora mais. Mora lá dentro do templo. Não, não é isso. Não quer dizer que nós temos de morar na igreja, como alguns zombando às vezes até falam, ou que você tem que vir para a igreja todo dia. O dia todo você passar na igreja. Infelizmente, existem aqueles que fazem isso, mas não estão na presença de Deus, irmão. Estão na igreja todos os cultos, todos os dias. Eu já vi gente que frequenta todas as 3 reuniões, mas não se estabelece na palavra, não se firma na palavra. Meu amado, morar na casa de Deus significa andar em comunhão com a palavra de Deus. Isso significa morar na casa de Deus, viver de acordo com a palavra. Viver de acordo com a palavra não é buscar, ou não é viver segundo os meus conceitos ou os meus princípios, mas segundo os princípios de Deus. Não é de acordo com aquilo que eu acho correto ou que as pessoas acham correto, né? Se fazer. Não, é viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. Se nós pautarmos a nossa vida, irmão, por essa ótica, por aquilo que nós achamos correto, achamos certo, bonito, pastor, não. Como é que pode ser errado uma coisa tão bonita como o amor? Amor não tem sexo, amor não tem isso, não tem aquilo. Não, meu irmãozinho, você quer entender o que é o amor? Olhe para a palavra de Deus. Você quer entender aquilo que é correto? Olhe para a palavra de Deus. Temos de estabelecer a nossa vida na palavra. Isso significa morar na casa de Deus. Temos que buscar a direção de Deus, guardar os mandamentos e a direção dele para nós, irmão. Temos de observar a nossa vida. Aquilo que estiver fora da palavra, nós temos de tirar. Eu tenho explicado o seguinte: nós temos de colocar a nossa vida na palavra de Deus. Não tem que pôr a palavra de Deus na minha vida. Ué, não é a mesma coisa, pastor? A matemática tem uma regra, né? A ordem como é que é? A ordem dos fatores não altera o produto. Está cheio de professor aí. A ordem dos fatores não altera o produto. Isso aqui não é bem assim. Por quê? Porque se eu coloco a minha vida na palavra, você pode ter certeza, vai sobrar alguma coisa. Tem alguma coisa na minha vida que não se encaixa na palavra de Deus. Você põe a minha vida na palavra. Aquilo que não se encaixa, que está fora, eu tiro. Eu não faço mais, não penso mais, não busco mais, não quero mais, está fora da palavra de Deus. Agora, quando a pessoa tenta colocar a palavra na vida dela, vão ter coisas, então, na palavra de Deus, que sobram. E aí a pessoa vai tirando. E está cheio de gente assim hoje, irmão. Cheio de gente que procura lugares onde a porta é um pouquinho mais larga. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Mas está cheio de gente alargando a porta. Não, você tem que o importante é você estar na igreja. O importante é você dizer que é de Deus, você ser de Deus. Venha como está. Tá certo? Venha como está. Eu acho que se eu tentar, irmão, primeiro, a pessoa tentar mudar a vida dela, depois ela vem para o Evangelho, vamos raciocinar um pouquinho. Nós não precisaríamos de Jesus, irmão. Se eu tivesse capacidade de mudar a minha vida e salvar a mim mesmo, eu não precisaria de um Salvador. Mas eu não tenho. Então eu tenho de vir para o Evangelho como eu estou. Mas Deus nunca disse que eu tenho que continuar e tenho que viver como eu vivia. Eu tenho que mudar a minha vida conforme o meu entendimento vai sendo mudado pela palavra de Deus. Nós vamos aprendendo a palavra, a igreja não muda a vida de ninguém. O que muda a minha vida é a palavra de Deus. A igreja não muda, a igreja não transforma, não faz nada por ninguém. Quem vai me transformando, me moldando, é a palavra de Deus. Não é o pastor que vai chegar para alguém e dizer: olha, isso aí você não pode, para com isso. Não, Deus vai falando ao coração. E à medida que nós vamos tendo um encontro com Deus, crescendo no entendimento de Deus, nós vamos lapidando a nossa vida.
Então temos de observar, colocar a nossa vida na palavra. Aquilo que está sobrando, aquilo que está fora do entendimento de Deus, não pode ficar. Isso é que vai atrapalhar a minha vida. Entendeu agora? Aquilo que sobra, pastor, não, tudo bem, eu sei que tem umas coisinhas erradas aí que eu faço, mas Deus entende e conhece o coração, cuidado. Porque Ele conhece o coração, nós temos que ter mais temor de Deus, irmão. Ele sabe todas as coisas a nosso respeito. Então temos de observar a nossa vida e colocá-la na palavra de Deus. E procurar viver de acordo com ela. Então é esse o pedido que Deus estava fazendo a Deus, irmão. O que o Davi estava fazendo a Deus. Pedindo que Deus o ajudasse a viver de acordo com os seus princípios. E foi bem sucedido. E Deus o ajudou. Em toda a batalha que ele enfrentou, Deus era com ele. Vamos continuar aqui. Por que o Davi queria isso, irmão? Volta lá. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê que o Davi queria isso? Para contemplar a formosura do Senhor. Primeira coisa. Ele queria morar na casa de Deus, porque o Davi queria conhecer a Deus como Ele é. E a maioria de nós hoje, nós temos um vislumbre, conhecemos um vulto de Deus. Nós temos de conhecer Deus como Ele é. É o que o Davi queria. Conhecer a formosura do Senhor. Ver o rosto de Deus. Ter intimidade com Deus. O Davi não queria conhecer, irmão, o Deus que as religiões apresentam. Eles criam seus deuses. Eu não estou falando de imagem, de escultura, não. Criam todo tipo de deuses aí. Pega lá a religião não sei das quantas, tem lá os seus deuses, um para cada necessidade. Está errado. Por quê? Porque há um só Deus. E é Ele que eu tenho que buscar. Eu não tenho de conhecer o Deus que as religiões me mostram, não. É o Deus que a palavra me revela. É isso que eu preciso. O Davi queria conhecer o Deus, mas não aquele que as tradições apresentavam, que ter comunhão com Deus. E nós também. Não, porque eu sou da igreja tal e tem essa tradição na minha família. Para com isso. O Senhor Deus renova a palavra dele a cada dia, irmão. Às vezes o culto se renova e às vezes a pessoa é presa às tradições, né? O Reagan conta, quando ele começou a orar pelas pessoas, como nós fazemos hoje, o pessoal teve um certo preconceito com ele, irmão. Tinha que orar de um por um. Aí o rei começou a orar pelos enfermos, como nós fazemos aqui, por todos de uma vez. Olha como é que é a tradição, irmão. Não pode, que isso não pode, está mudando o quê? Deus se renova a cada dia, só não muda a palavra dele. Não procure o Deus das tradições, procure o Deus da Bíblia. O Deus que as pessoas apresentam, dizem que Ele é, não é esse que eu tenho que conhecer. Porque você encontra aquele que mostra um Deus que é rígido demais, que vai além da doutrina da palavra, que proíbe às vezes coisas que são lícitas, que Deus criou para nós, irmão. E disse que não pode. Um alimento, isso e aquilo, não pode. É aquela rigidez, não é o Deus que eu tenho que conhecer, que as pessoas me apresentem esse Deus. Uma vez eu vi uma pessoa dizer, foram na casa de um pastor, e ele dizia que o povo não podia ter televisão em casa. Nem podia ver, que a televisão é do diabo. Fazia mal para a pessoa. E aí essa pessoa questionou, falou, pastor, chegou lá, tinha uma baita televisão, de último modelo lá, na época. Falou, pastor, mas o senhor não fala que não pode assistir televisão? Pode ter, por que o senhor tem TV? Ele falou, não, irmão, tem uma diferença. O povo não pode, porque o povo não sabe usar. Eu posso. Aí é um princípio, né? Já ouviu esse ditado? Não? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Está errado. Não é esse o Deus que eu tenho que procurar. Mas tem aquele que apresenta um Deus que é permissivo demais. E para isso tudo pode, irmão. Deus é amor e Deus nunca vai condenar ninguém. Olhe para mim. Deus não vai condenar ninguém. Não, pastor, jamais. A Bíblia diz que o que vai condenar o homem, irmão, é a palavra, não o Senhor. Porque Ele deu a palavra. E se nós seguirmos a palavra, não seremos condenados.
Então cuidado, não é esse Deus que eu tenho que procurar. Temos de procurar intimidade com Deus, conhecer a Deus, irmão. Conhecer a formosura do Senhor, ter intimidade com Deus. Mas isso não vai acontecer com quem não anda na palavra. Só conhece a formosura de Deus quem mora na casa dele, quem se estabelece na palavra dele. Aquele que não anda na palavra, o tempo vai passando, ele se torna murmurador, se torna crítico, se torna religioso. Por quê? Ele não tem contato, ele não tem comunhão com Deus, ele nunca se firma verdadeiramente. É aquela pessoa que é agitada e vai com o vento, né? Quando tudo está bem, está firme, está tudo bem, jóia, beleza, tudo tranquilo. Mas vem o mal, ou vem a tempestade, ou vem uma luta, ele se distancia, porque nunca se firmou verdadeiramente na palavra. O Davi pediu a Deus: eu quero morar na casa do Senhor, quero entender o Senhor, entender a sua palavra, porque eu quero te conhecer. Não é só para ser um entendido de Deus, não é isso. É para conhecer a formosura de Deus, e ele fala mais aqui, ó. E aprender no seu templo. Você não tem que aprender, irmão, com o pastor Edson Garcia, com o pastor Joaquim da Silva, com quem quer que seja. O melhor professor que existe é o Senhor Deus. A melhor maneira de aprender é no templo de Deus, é na presença de Deus, irmão. O pastor prega a palavra, ele entrega a palavra. Mas quem dá a revelação, quem fala ao coração, é o Espírito Santo. Aí você tem que ficar atento à palavra de Deus. A melhor maneira de aprender, não, eu aprendi com o fulano que ele fala isso, esqueça isso. Aprenda aquilo que Deus está falando ao seu coração quando a palavra é pregada. Aí vem o motivo pelo qual, né, ele queria isso tudo, irmão. Versículo 5, a consequência, perdão, disso. Porque no dia da adversidade, e esse dia vem para todos nós, irmão, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então veja lá, por que o Davi queria tudo isso aqui, irmão? Porque ele sabia que quando ele estava habitando na palavra, habitando com Deus, irmão, na hora que viesse a adversidade, e ela vem, o Senhor Deus ia guardá-lo, ia livrá-lo, e o inimigo jamais teria condição de tocá-lo. Guarda no seu coração essa palavra. Vamos ler novamente o versículo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. Por quê? O que isso traz para mim? Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Irmão, você não vai ser aquele cristão que vai ficar mais desesperado que o ímpio. Quantos filhos de Deus, hoje é comum você ouvir isso, o filho de Deus, não pastor, eu estou abalado emocionalmente, eu estou abalado. O que é isso, meu irmão? Onde é que está firmada a sua vida? Leia o versículo 1 do Salmo 27, o Senhor, vamos ler na palavra aqui, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando nós firmamos a nossa fé na palavra, nada vai abalar a sua estrutura, meu irmão. Nem fisicamente, nem emocionalmente, o diabo não tem poder de tocar na sua vida. Que hoje essa seja a nossa oração. Vamos pedir a Deus, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a viver no entendimento da palavra do Senhor. Você entendeu o que isso significa, né? Praticar aquilo que eu tenho aprendido com Deus. Vamos fazer uma oração juntos, então, em nome de Jesus? Coloque a mão no seu coração. Depois nós vamos participar da ceia, agora vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero que o Senhor agora encha cada coração, Pai, da alegria que vem pela Tua palavra. Meu Deus, está escrito na Tua palavra, Pai. O Davi fez um pedido ao Senhor, nós estamos fazendo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Pai, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E estamos orando a Ti, Pai, ajuda-nos a entender a Sua palavra, conhecer a Sua palavra, porque com ela somos mais que vencedores. Pai, mais tarde vamos participar da ceia, não é agora. Queremos a Tua instrução, para que hoje sejamos fortalecidos no Senhor.
E se você crê na presença de Deus aqui, diga: obrigado, Jesus, pela sua presença, pela sua palavra na minha vida. Amém e glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, com toda a fé.